Bom dia, meus amigos, meus irmãos do nosso canal aqui, do nosso grupo Grãozinhos no Caminho. Estamos aqui hoje novamente, mais um fim de semana, com a graça de Deus, trazendo para todos nós as leituras do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. O Evangelho hoje, eu abri aqui aleatoriamente no capítulo 28, na coletânea de preces espíritas, preces pelos doentes e pelos obsidiados. Prece pelos doentes. As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrestre. Elas são inerentes à imperfeição da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de todos os gêneros semeiam em nós germes malsãos, frequentemente hereditários. Nos mundos mais avançados, física ou moralmente, o organismo humano, mais depurado e menos material, não está sujeito às mesmas enfermidades e o corpo não é minado surdamente pela devastação das paixões. É preciso, pois, se resignar em suportar as consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade, até que tenhamos mérito de trocá-lo. Isso não deve nos impedir, à espera do mérito, de fazer o que depende de nós para melhorar a nossa posição atual. Mas, se malgrado os nossos esforços a isso não podemos chegar, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação nossos males passageiros. Se Deus não tivesse querido que os sofrimentos corporais fossem dissipados ou abrandados em certos casos, não teria colocado os meios curativos à nossa disposição. Sua previdente solicitude a esse respeito, de acordo nisso com o instinto de conservação, indica que é do nosso dever procurá-los e aplicá-los. Ao lado da medicação ordinária elaborada pela ciência, o magnetismo nos fez conhecer o poder da ação fluídica. Depois, o Espiritismo veio nos revelar uma outra força na mediunidade curadora e a influência da prece. Bom, as doenças por que nós passamos aqui na Terra são nossas provas também. Fazem parte do meio em que nós temos que viver, de acordo com a nossa inferioridade espiritual. Então nós temos que passar por certas coisas aqui na Terra, devido a essa inferioridade ainda. Mas tudo que nós passamos aqui, nós hoje sabemos que é para nosso crescimento, que é para nosso progresso espiritual, que é para aprendizado. Nós estamos aqui aprendendo. É um planeta ainda de provas e expiações, em fase de transição, e é um planeta de aprendizado, é uma escola. Nós estamos aqui para vivenciar tudo o que nós temos que vivenciar encarnados. Mas Deus é tão bom e tão justo que Ele nos proporciona as medicações, os tratamentos, para essas dores, para essas doenças. As doenças do espírito são curadas com oração, resignação, amor, paciência, sabedoria. As doenças do corpo são curadas com as medicações, com o que Deus permitiu ao homem descobrir, e trazer para a melhora física. São curadas com os passes magnéticos, são curadas com a força que cada um tem dentro de si. Então vamos nos resignar que nós ainda estamos inferiores e que nós precisamos passar por tudo que nós passamos, cada um com a intensidade devida à prova que tem que resgatar. É obrigação nossa como cristão, como irmão, é orar, é apoiar, é dar aquela força para aquela pessoa que está passando por um momento de doença, para a sua família que necessita de apoio para saber suportar aquele momento e ver com tristeza, a doença no próximo. Às vezes sem poder fazer nada, só se resignar. Então vamos orar, vamos rezar, pedir força, pedir que Deus faça o melhor sempre para aquela pessoa que está ali precisando da nossa oração. A oração: meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis, e em vossa sabedoria acreditastes dever afligir a fulano de tal pela doença. Lançai, eu vos suplico, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e dignai-vos pôr-lhes um fim.
Bons espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai, eu vos peço, meu desejo de aliviá-lo. Dirigi meu pensamento, a fim de que ele vá derramar um bálsamo salutar sobre o seu corpo e consolação em sua alma. Inspirai-lhe a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhe a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não perca o fruto das suas provas. Que assim seja. Vamos fazer a oração sempre, né? Pensando sempre naquele que está precisando dessa oração. Concentrar o nosso pensamento e o nosso coração nesse momento naquela oração, naquela pessoa, para que Deus possa dirigir a ela, né, através dos guias espirituais, dos mentores espirituais, das equipes médicas espirituais, se for merecimento de cada um, a cura, o alívio, né? Vamos concentrar e vamos focar nisso na hora das nossas orações, tá bom? O Livro dos Espíritos hoje traz para a gente, no capítulo 6, Vida Espírita, né? Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, a questão 254. Os espíritos experimentam a fadiga e a necessidade de repouso? Não podem sentir a fadiga tal como a entendeis, e, por conseguinte, não têm necessidade de vosso repouso corporal, pois eles não têm órgãos cujas forças devam ser reparadas. O espírito repousa no sentido de que não tem uma atividade constante. Sua ação não é material, mas intelectual, e seu repouso moral. Há momentos em que seu pensamento deixa de ser tão ativo e não se fixa sobre um objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas que não pode ser comparado ao repouso do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos podem experimentar está em razão da sua inferioridade. Quanto mais sejam elevados, menos necessitam de repouso. Está bem entendido, né, pessoal? O espírito não tem corpo físico. Ele não tem órgãos que precisam descansar, que precisam ter as suas forças reparadas, né? O espírito, ele necessita de repouso. Ele utiliza o repouso entre um trabalho e outro. É um intervalo somente. Não quer dizer que ele vai ali, ele vai deitar e vai descansar. Não. Ele vai simplesmente parar de focar em alguma coisa, né? E vai dar um tempo entre um trabalho e outro que ele tem que realizar, né? Entre uma ajuda e outra que ele tem que dar. Esse é o intervalo que se chama de repouso espiritual. Tá bom? Então o espírito não tem necessidade de parar de trabalhar, né? De repousar, de descansar. Ele não tem essa necessidade, né? O que existe é esse intervalo entre um e outro. Tá bom? Pessoal, bom fim de semana para todos. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça sempre no caminhar. Nos dê um ótimo dia de sábado, com muita luz, muito discernimento, muita paz nos nossos corações e muito amor. Fiquem com Deus. Até segunda-feira, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração.